Imagine a cena. Um homem elegante desce de uma carruagem luxuosa, documentos de divórcio na mão, determinado a encerrar um casamento que considerava um erro. Mas ao entrar na sala, ele congela. A mulher que pretendia abandonar está ali, com o ventre arredondado de 7 meses de gestação. O filho que ele nunca soube que existia cresce dentro dela. Naquele momento, tudo o que ele planejava desmorona. Esta é a história de Helena Mendes e Rodrigo Alvarenga, um casal que se casou por conveniência nas terras férteis do Vale do Paraíba Paulista em 1893. Uma história sobre orgulho, abandono, segredos guardados e o momento em que a verdade explode como tempestade de verão, mudando destinos para sempre. Queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Amores de Época, onde histórias do Brasil antigo ganham vida e nos fazem refletir sobre amor, perdão e segundas chances. Se você aprecia narrativas emocionantes ambientadas no nosso passado, não deixe de se inscrever no canal. Publicamos histórias novas todos os dias. Antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Agora prepare-se para conhecer Helena, uma jovem de 22 anos que estava prestes a enfrentar o momento mais difícil de sua vida, quando o homem que a abandonou voltaria não para reconquistar seu coração, mas para cortar definitivamente os laços que ainda os uniam. Helena Mendes nasceu em 1871, na pequena vila de Guaratinguetá, interior de São Paulo. Era filha única de Joaquim Mendes, um modesto comerciante de secos e molhados, e de Amélia Mendes, costureira habilidosa que atendia às famílias mais abastadas da região. A casa onde cresceu ficava na rua principal, uma construção simples de taipa, com janelas de madeira pintadas de azul desbotado e um pequeno quintal onde sua mãe cultivava jasmins e manjericão. Desde menina, Helena aprendeu o valor do trabalho honesto. Acordava antes do sol para ajudar o pai a abrir o armazém, varria o chão de tábuas largas, organizava os sacos de feijão, arroz e farinha nas prateleiras de madeira escura. O cheiro de café torrado, rapadura e bacalhau seco impregnava suas roupas e seus cabelos castanhos, que caíam em ondas naturais até a cintura. Sua mãe lhe ensinou a costurar aos 7 anos de idade. Sentadas lado a lado sob a luz fraca do lampião a querosene, bordavam enxovais para noivas, remendavam roupas de fazendeiros, criavam vestidos elegantes para festas religiosas. Amélia tinha mãos firmes e olhar atento, mas era gentil ao corrigir os pontos tortos da filha. Ela sempre dizia que uma mulher precisava ter um ofício, porque a vida era incerta, e maridos ainda mais. Helena cresceu observando o casamento dos pais. Joaquim era homem calado, sério, que chegava cansado do armazém e se sentava à mesa esperando o jantar em silêncio. Amélia servia a comida, cuidava da casa, trabalhava até tarde na costura, mas raramente recebia um elogio ou gesto de carinho. Era uma união de respeito mútuo, não de paixão. Helena percebia que a mãe aceitava aquela vida com resignação, mas às vezes surpreendia um olhar distante nos olhos dela, como se sonhasse com algo diferente. A jovem cresceu bonita, com traços delicados, olhos cor-de-mel e um sorriso que iluminava seu rosto quando algo a alegrava genuinamente, mas não era vaidosa. Usava vestidos simples de algodão, cabelos presos em coque durante o dia, sapatos remendados que sua mãe consertava sempre que necessário. Frequentava a igreja matriz todos os domingos, participava das festas juninas, ajudava nas novenas. Em 1889, quando Helena tinha 18 anos, uma epidemia de febre amarela varreu o Vale do Paraíba. A doença chegou silenciosa, trazida pelos viajantes que desciam da capital, e espalhou-se rapidamente pelas vilas e fazendas. As pessoas adoeciam de repente. Febre altíssima, pele amarelada, vômitos negros que pareciam borra de café. Muitos morriam em poucos dias. O pai de Helena foi um dos primeiros a cair doente. Joaquim começou a sentir calafrios numa tarde de março, enquanto atendia clientes no armazém. À noite, a febre era tão alta que ele delirava, chamando por pessoas que já haviam morrido há anos. Amélia cuidou dele com dedicação absoluta, aplicando compressas frias, tentando fazê-lo beber água, rezando de joelhos ao lado da cama. Helena ajudava como podia, mas o medo a paralisava. Via o pai definhar dia após dia,
O corpo forte que carregava sacos de mantimentos, agora reduzido a pele e osso. Em menos de uma semana, Joaquim Mendes faleceu. Foi enterrado rapidamente no cemitério municipal, numa cova rasa, com apenas Helena, Amélia e o padre presente. Não houve velório. O medo do contágio afastava até os amigos mais próximos. 3 dias depois, foi a vez de Amélia começar a apresentar os sintomas. Helena implorou à mãe que lutasse, que não a deixasse sozinha no mundo. Mas a febre amarela não tinha misericórdia. Amélia morreu numa madrugada chuvosa de abril, agarrada à mão da filha, sussurrando palavras que Helena não conseguiu compreender. Eram apenas sons abafados, talvez conselhos, talvez despedidas. Com 19 anos, Helena ficou órfã. O armazém teve que ser vendido para pagar as dívidas que o pai deixara. A casa foi tomada pelo credor. Helena ficou apenas com as roupas que vestia, algumas peças de costura da mãe e uma pequena quantia em moedas que mal dava para uma semana de alimentação. Não tinha tios, primos ou parentes próximos. Estava completamente sozinha. Foi nesse momento de desespero que apareceu a senhora Constança Alvarenga. Era uma mulher de 50 e poucos anos, viúva de um barão do café, proprietária de terras extensas na região de Taubaté. Vestia-se sempre de preto rigoroso, em luto perpétuo pelo marido falecido havia 10 anos. Tinha o rosto marcado por rugas profundas, olhos penetrantes e uma postura ereta que impunha respeito e certo temor. Constança conhecia Amélia superficialmente. A costureira já havia feito alguns trabalhos para ela, consertos em vestidos importados, ajustes em roupas de cama de linho fino. Quando soube da morte da família Mendes e da situação de Helena, a baronesa viúva teve uma ideia que resolveria 2 problemas ao mesmo tempo. Ela mandou buscar Helena numa tarde quente de maio. A moça foi levada de carruagem até a casa grande da fazenda Santa Eulália, uma construção imponente de 2 andares, com fachada branca, janelas altas protegidas por gelosias verdes, alpendre amplo sustentado por colunas de madeira torneada. Era a primeira vez que Helena pisava numa propriedade tão grandiosa. Foi recebida numa sala de visitas decorada com móveis de jacarandá, cortinas de veludo bordô, tapetes persas sobre o piso de tábuas enceradas. Constança estava sentada numa poltrona de espaldar alto, as mãos pousadas sobre uma bengala de cabo prateado que não precisava para caminhar, mas usava como símbolo de autoridade. "Menina", começou a baronesa sem rodeios, "soube de sua situação. Está sozinha, sem recursos, sem perspectivas. Vim fazer uma proposta que pode resolver sua vida e também me ajudar a resolver um problema familiar." Helena ficou em pé, nervosa, torcendo as mãos. "Que tipo de proposta, senhora baronesa?" perguntou com voz trêmula. Constança a estudou por um longo momento antes de responder. "Tenho um filho único, Rodrigo. Tem 32 anos, é formado em Direito pela Faculdade de São Paulo, administra nossas propriedades com competência. É homem trabalhador, sério, de boa reputação, mas está se aproximando da idade em que deveria ter constituído família e ainda não manifestou interesse por nenhuma moça da região." Helena ouvia sem entender completamente aonde a conversa levava. A baronesa continuou. "Preciso de netos. Preciso de continuidade para o nome Alvarenga, para o patrimônio que construímos. Meu marido trabalhou a vida inteira para erguer esta fazenda. Não permitirei que tudo se perca porque meu filho é avesso ao casamento." Ela bateu a bengala no chão com força. "Você precisa de um teto, de sustento, de uma posição na sociedade. Rodrigo precisa de uma esposa que lhe dê herdeiros." A proposta era clara como água. Um casamento arranjado. Helena seria a baronesa jovem, senhora da casa, teria tudo o que precisasse materialmente. Em troca, administraria a casa grande, cuidaria do marido e, principalmente, lhe daria filhos que perpetuassem a linhagem. Não era oferta feita por bondade, mas por conveniência mútua. "Sei que você não tem dote", prosseguiu Constança. "Sei que vem de família modesta, mas sua mãe era mulher honesta, trabalhadora, e você foi criada com decência. Não busco uma noiva de família aristocrática para meu filho. Busco uma moça séria, de boa índole, que entenda seu papel e o cumpra sem criar complicações." O tom era frio, quase comercial, como se estivessem negociando um lote de café. Helena sentiu um aperto no peito. Casar-se com um desconhecido?
Tornar-se esposa de um homem que nem sabia de sua existência? Mas qual era a alternativa? Trabalhar como empregada doméstica em casas alheias? Mendigar nas ruas? Tentar a sorte nas cidades grandes, onde moças sozinhas frequentemente acabavam em situações deploráveis? Posso conhecer o Sr. Rodrigo antes de dar uma resposta? Perguntou Helena, tentando ganhar tempo. A baronesa negou com um movimento seco de cabeça. Rodrigo está viajando a negócios no Rio de Janeiro. Retorna em 3 semanas. Até lá preciso de sua resposta. Pense bem, menina. Esta é a melhor oportunidade que terá na vida. Recuse e enfrentará um futuro incerto e provavelmente miserável. Helena voltou para o quartinho alugado onde estava morando temporariamente, graças à caridade de uma vizinha que conhecera sua mãe. Passou noites sem dormir, pesando suas opções. Lembrava-se do casamento dos pais, sem amor, mas com respeito. Pensava na vida dura que teria se recusasse. Pensava também que talvez, com sorte, pudesse construir algo parecido com afeto ao longo do tempo. Depois de 2 semanas de angústia, Helena mandou recado à baronesa. Aceitava a proposta. A decisão não trouxe alívio, apenas resignação. Constança demonstrou satisfação contida e tratou imediatamente de organizar tudo. Mandou fazer um enxoval simples, mas adequado para Helena. 6 vestidos de qualidade, roupas íntimas, sapatos novos, um chale de lã para os dias frios. O casamento foi marcado para 1 semana após o retorno de Rodrigo. Helena só o veria no altar. A baronesa explicou que essa era a tradição em muitas famílias, noivos que se conheciam apenas no momento do matrimônio. Na verdade, Constança temia que o filho recusasse quando visse a noiva. Então preferiu apresentá-los apenas quando já não houvesse como voltar atrás. Rodrigo Alvarenga retornou da capital num sábado chuvoso de junho. A mãe lhe informou secamente que havia arranjado seu casamento com uma moça adequada, filha de comerciantes honestos, órfã recente que precisava de proteção. Ele protestou inicialmente, mas Constança foi implacável. Lembrou-lhe suas obrigações, a necessidade de herdeiros, o dever para com a família. Rodrigo, cansado de discutir com a mãe sobre o assunto há anos, acabou cedendo com a condição de que manteria sua vida profissional e seus interesses pessoais intocados. A cerimônia aconteceu na Igreja Matriz de Guaratinguetá, numa manhã fria de julho de 1893. Helena vestia um simples traje de noiva, vestido branco de algodão com renda discreta, véu curto, buquê de rosas brancas do jardim da fazenda. Estava pálida, as mãos geladas tremendo levemente enquanto segurava as flores. Quando Rodrigo entrou na igreja e a viu esperando no altar, sua expressão foi de surpresa, seguida de resignação. Ele era alto, moreno, de ombros largos e postura ereta. Tinha bigode bem aparado, cabelos negros penteados com brilhantina, traços angulosos que seriam considerados bonitos se não fossem marcados por uma severidade quase hostil. Vestia terno preto impecável, gravata de seda, botinas engraxadas. Rodrigo caminhou até o altar com passos firmes, mas sem pressa. Quando ficou ao lado de Helena, não olhou diretamente para ela. Manteve o olhar fixo no padre, como se estivesse cumprindo uma obrigação burocrática, não celebrando o início de uma vida conjugal. Helena sentiu o coração afundar. Aquele homem irradiava frieza. O padre iniciou a cerimônia com as palavras tradicionais. Perguntou a Rodrigo se aceitava Helena como legítima esposa, para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Rodrigo respondeu aceito, com voz firme, mas desprovida de emoção. Quando a mesma pergunta foi feita a Helena, ela hesitou por um segundo que pareceu eterno, mas finalmente sussurrou, aceito, a voz quase inaudível. As alianças foram trocadas. Rodrigo colocou o anel no dedo de Helena, com movimentos mecânicos, sem olhar em seus olhos. Quando chegou o momento do beijo, ele inclinou-se rapidamente e depositou um beijo frio na testa dela, não nos lábios. Foi um gesto de cortesia vazia, não de afeto. A recepção foi ainda mais constrangedora. Aconteceu no salão principal da fazenda Santa Eulália, com cerca de 30 convidados, fazendeiros vizinhos, autoridades locais, alguns amigos de Rodrigo da capital, ninguém do lado de Helena porque ela não tinha ninguém. Ela se sentiu como uma intrusa em sua própria festa de casamento. Rodrigo passou a recepção inteira conversando com os homens sobre política, café,
negócios, como se estivesse num evento qualquer, não em seu próprio casamento. Helena ficou sentada numa cadeira ao lado da baronesa Constança, recebendo cumprimentos formais de desconhecidos que a olhavam com curiosidade mal disfarçada. Todos sabiam que era um casamento arranjado, uma moça pobre que dera sorte de casar-se acima de sua posição. Quando a festa terminou e os convidados partiram, Constança chamou Helena num canto e disse friamente: "Seus aposentos ficam no segundo andar, terceira porta à direita. Benedita, a governanta, já deixou tudo preparado. Amanhã conversaremos sobre suas responsabilidades na administração da casa. Descanse agora. Nenhum conselho, nenhuma palavra de encorajamento, apenas instruções práticas." Helena subiu a escadaria de madeira escura que rangia sob seus passos. O corredor do segundo andar era iluminado por lampiões de querosene que projetavam sombras dançantes nas paredes. Encontrou o quarto indicado e entrou. Era espaçoso, mobiliado com uma cama de casal com dossel, guarda-roupa de jacarandá, penteadeira com espelho oval, cadeiras estofadas. Muito mais luxuoso que qualquer lugar onde já dormira. Trocou o vestido de noiva por uma camisola branca de linho que encontrou cuidadosamente dobrada sobre a cama. Soltou os cabelos e escovou-os lentamente, tentando acalmar os nervos. Sabia o que se esperava da noite de núpcias. Sua mãe, pouco antes de morrer, havia lhe dado explicações básicas, constrangedoras, mas necessárias, sobre os deveres conjugais. Helena deitou-se na cama e esperou. Os minutos se arrastavam. Ouviu passos no corredor, seu coração disparou. Mas os passos passaram direto pela porta sem parar. Esperou mais. Meia hora, 1 hora, 2 horas. A casa ficou silenciosa. Rodrigo não veio. Apenas na manhã seguinte, quando desceu para o café, Helena entendeu a situação. A baronesa Constança explicou sem rodeios que Rodrigo mantinha seus próprios aposentos no extremo oposto do corredor. Ele deixara claro à mãe que cumpriria as obrigações formais do casamento, mas manteria sua privacidade e independência. Visitaria a esposa apenas quando fosse estritamente necessário para fins de procriação. Helena sentiu uma mistura de alívio e humilhação. Alívio porque não teria que enfrentar imediatamente a intimidade com um estranho. Humilhação porque ficou claro que era considerada apenas um instrumento para gerar herdeiros, não uma companheira de verdade. Rodrigo a trataria como uma obrigação, não como esposa. Os primeiros meses de casamento estabeleceram uma rotina fria e distante. Helena acordava cedo, supervisionava o trabalho das criadas sob orientação de Benedita, a governanta que servia a família há 30 anos. Aprendeu a administrar uma casa grande, organizar despensas, planejar cardápios, supervisionar lavadeiras, cuidar da roupa de cama e mesa, receber visitas quando necessário. Rodrigo saía todas as manhãs logo após o café para supervisionar os trabalhos nos cafezais. A fazenda Santa Eulália tinha mais de 500 mil pés de café, empregava 200 trabalhadores livres e ainda mantinha alguns poucos colonos italianos que haviam chegado após a abolição da escravatura. Rodrigo era administrador competente, conhecia cada talhão de terra, controlava pessoalmente a contabilidade, negociava com exportadores. Ele almoçava nos campos junto com os capatazes, retornava apenas ao final da tarde, jantava em silêncio, respondia com monossílabos se Helena tentava puxar conversa. Depois se retirava para seu escritório, onde ficava até tarde trabalhando em papéis, lendo jornais de São Paulo e do Rio de Janeiro, bebendo conhaque francês sozinho. Helena tentou algumas vezes criar pontes de comunicação. Perguntava sobre o trabalho dele, sobre os planos para a safra, sobre notícias da capital. Rodrigo respondia educadamente, mas sem interesse, deixando claro que não desejava compartilhar sua vida interior com ela. Quando Helena mencionou que gostaria de aprender mais sobre a administração da fazenda, ele foi direto. Sua responsabilidade é a casa, não os negócios. Cada um cuida de sua área. As refeições eram especialmente torturantes. Sentavam-se em extremidades opostas de uma mesa longa de madeira nobre. Entre eles, apenas o som de talheres contra porcelana, o farfalhar de guardanapos de linho, o tilintar de copos de cristal. Às vezes passavam jantares inteiros sem trocar uma única palavra. A baronesa Constança observava tudo com aprovação.
Para ela, aquele arranjo era perfeito. Cada um cumprindo seu papel, sem criar conflitos emocionais desnecessários. Ela própria havia vivido casamento semelhante e considerava natural. Amor era coisa de romances baratos, não de uniões sérias entre pessoas de posição. Helena sentia-se imensamente sozinha naquela casa grande, cercada de empregados, mas sem ninguém com quem pudesse realmente conversar. Benedita era eficiente, mas distante, mantendo sempre a postura de subordinada. As outras criadas a tratavam com respeito formal, mas não buscavam intimidade. Ela era a patroa, não amiga. 3 meses após o casamento, em meados de outubro, Rodrigo bateu à porta do quarto de Helena pela primeira vez. Ela estava escovando os cabelos diante da penteadeira quando ouviu as batidas secas. "Entre", disse, sentindo o coração acelerar. Rodrigo entrou, fechou a porta atrás de si. Vestia roupão de seda sobre o pijama, os cabelos ainda úmidos do banho. Ficou parado a alguns passos da cama, claramente desconfortável. "Precisamos cumprir nossas obrigações matrimoniais", disse ele sem rodeios, como se estivesse anunciando uma reunião de negócios. Não houve palavras carinhosas. Não houve preparação emocional. Rodrigo apagou o lampião, aproximou-se na escuridão e consumou o casamento de forma rápida, mecânica, silenciosa. Quando terminou, levantou-se imediatamente, vestiu o roupão e saiu sem dizer boa noite. Helena ficou deitada no escuro, sentindo-se vazia e usada. Aquilo era o que sua vida seria. Visitas ocasionais de um marido que a tratava como objeto de procriação. Chorou silenciosamente, o rosto afundado no travesseiro para que ninguém ouvisse. Pela primeira vez, desde que aceitara a proposta de casamento, permitiu-se questionar se fizera a escolha certa. As visitas de Rodrigo ao seu quarto se repetiram com frequência calculada, 2 vezes por semana, sempre à noite, sempre da mesma forma impessoal. Ele nunca ficava para dormir ao lado dela. Cumpria seu dever conjugal e retornava aos próprios aposentos. Não havia beijos, carícias ou palavras ternas. Era puro cumprimento de obrigação. Durante o dia, continuavam como estranhos educados que dividiam uma casa. Rodrigo nunca perguntava como Helena passara o dia, se precisava de algo, se estava feliz ou triste. Ela era parte da mobília, presente, mas insignificante. Helena começou a entender que aquele homem tinha o coração fechado em gelo. Em conversas ocasionais com Benedita, Helena descobriu que Rodrigo nem sempre fora assim. Quando era jovem, Sr. Rodrigo era diferente, contou a governanta numa tarde, enquanto supervisionavam a limpeza da prataria. Ria mais, conversava com todo mundo, tinha esperanças e sonhos. Mas depois que a noiva dele morreu, tudo mudou. Helena ficou chocada com a revelação. Que noiva! Ninguém me contou que ele era viúvo ou teve noiva. Benedita percebeu que falara demais, mas já era tarde para voltar atrás. Contou a história em voz baixa, olhando ao redor para ter certeza de que estavam sozinhas. 10 anos atrás, quando Rodrigo tinha 22 anos e estudava direito em São Paulo, apaixonou-se por Mariana Vasconcelos, filha de um professor da faculdade. Era moça culta, bonita, de família respeitável, mas sem grandes posses. Rodrigo a cortejou apropriadamente, pediu-a em casamento, recebeu a aprovação dos pais dela. A baronesa Constança não aprovou inicialmente porque queria que o filho casasse com alguém de família mais influente, mas acabou cedendo diante da determinação dele. O casamento estava marcado para dezembro de 1883. Tudo preparado. Igreja reservada, vestido encomendado, convites enviados. Mas em novembro, 2 semanas antes da cerimônia, Mariana adoeceu subitamente. Começou com febre e tosse. Rapidamente evoluiu para pneumonia grave. Em menos de uma semana estava morta. Aos 20 anos de idade, Rodrigo ficou devastado. Trancou-se em seu quarto por dias, não comia, não falava com ninguém. Quando finalmente saiu, era outra pessoa. Frio, fechado, amargo. Jurou que nunca mais se casaria por amor, porque não suportaria passar por aquela dor novamente. Dedicou-se exclusivamente aos estudos e depois aos negócios, mantendo distância emocional de todos. Ele carrega o coração morto, senhora, concluiu Benedita com tristeza. Casou com a senhora porque a mãe dele insistiu, mas não espere amor dele. Esse sentimento morreu com Dona Mariana e foi enterrado junto com ela.
Helena ouviu tudo em silêncio, sentindo uma mistura de compaixão e ressentimento. Compaixão pela dor que Rodrigo sofrera, ressentimento por ser tratada como substituta inadequada de uma memória idealizada. Compreendeu então que nunca teria chance de conquistar o afeto do marido. Ela era apenas a segunda opção conveniente, escolhida pela mãe dele, não amada nem desejada. Rodrigo cumpriria suas obrigações de marido e provedor, mas seu coração permaneceria para sempre no túmulo de Mariana. Em janeiro de 1894, 4 meses após o casamento, Helena percebeu que sua menstruação estava atrasada. Primeiro 1 semana, depois 2. Veio então a náusea matinal, a sensibilidade nos seios, o cansaço inexplicável. Procurou Dona Josefa, a parteira que atendia as mulheres da região, uma senhora negra de 60 anos, com conhecimento profundo de ervas e gravidez. Dona Josefa a examinou e confirmou. Está esperando o bebê, senhora baronesa. Pela minha conta, deve estar de uns 2 meses. Helena sentiu uma onda de emoções contraditórias. Medo do parto, que sabia ser perigoso, alegria pela vida que crescia dentro dela, apreensão sobre como Rodrigo reagiria, esperança de que talvez um filho pudesse suavizar o coração dele. Decidiu contar primeiro à baronesa Constança. A sogra recebeu a notícia com satisfação visível. Finalmente, disse batendo palmas uma vez, um herdeiro alvarenga. Você cumpriu bem sua função, Helena. Agora cuide-se adequadamente. Nada de esforços desnecessários. Contrataremos Dona Josefa para acompanhar a gestação de perto. Quando estiver no último mês, chamaremos também um médico de Taubaté. E Rodrigo, quando devo contar a ele? Perguntou Helena. A baronesa pensou por um momento. Hoje à noite, durante o jantar. É importante que saiba logo para que tome as providências necessárias. Helena sentiu o estômago apertar de nervosismo, mas concordou. Aquela noite, durante o jantar, depois que os empregados serviram a sopa e se retiraram, Helena respirou fundo e disse: Rodrigo, preciso lhe dar uma notícia importante. Ele ergueu os olhos do prato, franzindo levemente a testa. Que notícia? Helena hesitou, depois soltou tudo de uma vez. Estou esperando um filho. Dona Josefa confirmou hoje. Deve nascer em setembro. A reação de Rodrigo foi completamente inesperada e devastadora. Seu rosto empalideceu, as mãos apertaram os talheres com força. Levantou-se abruptamente da cadeira, derrubando o copo de vinho que manchou a toalha branca de vermelho como sangue. Não pode ser, murmurou a voz rouca. Não de novo. Não posso passar por isso de novo. Helena ficou confusa. Rodrigo, não entendo. Não é isso que queríamos, um herdeiro. Mas ele já estava saindo da sala em passos largos. A baronesa Constança chamou. Rodrigo, volte aqui imediatamente. Ele não obedeceu. Subiu as escadas rapidamente, entrou em seus aposentos e bateu a porta com força. Helena e Constança se entreolharam, ambas chocadas. Vou falar com ele, disse a baronesa levantando-se. Mas quando bateu na porta do filho, Rodrigo gritou de dentro. Deixe-me em paz, mãe, preciso pensar. Constança tentou insistir, mas ele trancou a porta por dentro e não respondeu mais. Na manhã seguinte, quando Helena desceu para o café, encontrou apenas a baronesa à mesa. Onde está Rodrigo? Perguntou. Constança estava visivelmente perturbada. Partiu de madrugada. Deixou um bilhete dizendo que vai para São Paulo tratar de negócios urgentes e não sabe quando retorna. Levou malas para a viagem longa. Helena sentiu o mundo desmoronar. Ele fugira. Abandonara a esposa grávida exatamente como ela mais temia. Por que ele fez isso? Perguntou com voz trêmula. A baronesa suspirou pesadamente. Porque é covarde. Porque tem medo de perder você como perdeu Mariana. Porque não superou o passado e agora foge do presente. Mas eu não vou morrer no parto, protestou Helena. Estou saudável, forte. Dona Josefa disse que tenho boa constituição para dar à luz. Constança balançou a cabeça. Não é questão de lógica, menina. É medo irracional. Mariana também era saudável e morreu. Rodrigo se culpa até hoje por tê-la deixado grávida. Jurou nunca mais colocar uma mulher em risco dessa forma. Helena começou a chorar, as lágrimas escorrendo livremente. Então ele vai me abandonar? Vai deixar nosso filho sem pai? A baronesa estendeu a mão e tocou a dela, um gesto incomum de gentileza. Não sei o que ele vai fazer, mas sei que você precisa ser forte agora.
Tem um bebê para cuidar. Rodrigo eventualmente voltará, mesmo que seja apenas para resolver a situação. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. Fevereiro passou, depois março, abril. Rodrigo não dava notícias, não mandava cartas, não enviava recados. Era como se tivesse desaparecido da face da terra. A baronesa Constança mandou investigar discretamente e descobriu que ele estava mesmo em São Paulo, hospedado num hotel próximo ao centro, passando os dias em escritórios de advocacia e à noite em clubes exclusivos. Helena enfrentou a gravidez sozinha. A barriga crescia, os enjoos da manhã diminuíram após o 3º mês, mas vieram outros desconfortos, dores nas costas, inchaço nos pés, cansaço constante. Dona Josefa vinha semanalmente examinar seu progresso, sempre tranquilizadora. Está tudo bem com a senhora e com o bebê. É forte, vai ter parto bom. Mas Helena não se sentia forte. Sentia-se abandonada, rejeitada, sozinha num casamento que nunca pediu. À noite, deitada na cama enorme e vazia, colocava as mãos sobre a barriga que crescia e conversava com o bebê. Seu pai nos deixou, pequenino, mas não se preocupe. Vou cuidar de você. Vou amá-lo o suficiente por 2. A baronesa Constança, para crédito dela, foi mais gentil durante esse período. Não exatamente carinhosa, mas menos fria. Certificava-se de que Helena comesse bem, descansasse adequadamente, não fizesse esforços perigosos. Contratou mais empregadas para que Helena não precisasse trabalhar tanto na administração da casa. Trouxe tecidos finos de São Paulo para que costureiras locais fizessem o enxoval do bebê. Independente do que meu filho faça, disse Constança uma tarde, este bebê é meu neto. Será criado aqui, terá tudo o que precisa. E você é mãe do herdeiro alvarenga. Isso lhe garante posição nesta família, mesmo que Rodrigo seja tolo demais para reconhecer seu valor. Eram palavras práticas, não emocionais, mas Helena as apreciou mesmo assim. Em maio, quando Helena completou 5 meses de gestação, recebeu a primeira e única carta de Rodrigo. Era breve, formal, fria como gelo de inverno. Helena, espero que esteja bem de saúde. Providenciei fundos adicionais depositados na conta da fazenda para cobrir todas as despesas médicas necessárias. Contrate o melhor médico disponível quando chegar a hora. Retornarei quando for apropriado. Rodrigo. Helena leu e releu a carta, procurando algum traço de emoção, de preocupação genuína. Não encontrou. Apenas obrigação fria sendo cumprida à distância. Nenhuma pergunta sobre como ela se sentia. Nenhuma palavra sobre saudade ou desejo de voltar. Apenas instruções financeiras e uma vaga promessa de retorno quando apropriado. Algo endureceu dentro de Helena naquele momento. Guardou a carta numa gaveta, secou as lágrimas e tomou uma decisão. Não ficaria esperando passivamente por um marido que a rejeitava. Não viveria como vítima. Teria seu filho, criá-lo-ia com dignidade e quando Rodrigo eventualmente voltasse, se é que voltasse, não o encontraria quebrada e suplicante. Começou a se envolver mais profundamente na administração da fazenda. Pediu ao capataz, Sr. Jacinto, um homem mulato de 50 anos que trabalhava ali há décadas, que lhe explicasse o funcionamento dos cafezais. Jacinto ficou surpreso, mas satisfeito com o interesse. Baronesa, tenho orgulho de ensinar. Venha, vou mostrar as roças. Helena começou a fazer visitas regulares aos campos. Usava roupas simples, chapéu de palha para proteger do sol, botas apropriadas para andar na terra. Aprendeu sobre o ciclo do café, floração, formação dos frutos, colheita, secagem, beneficiamento. Conheceu os trabalhadores pelo nome, perguntou sobre suas famílias, ouviu suas necessidades e preocupações. Descobriu que havia problemas que Rodrigo, em sua administração distante, não percebia ou ignorava. A casa dos colonos precisava de reparos urgentes. O sistema de irrigação de um dos talhões estava entupido. Os salários atrasavam ocasionalmente. Helena começou a resolver essas questões, autorizando gastos necessários, supervisionando reformas, garantindo pagamentos em dia. Os trabalhadores, inicialmente desconfiados dessa baronesa grávida que aparecia nos campos, começaram a respeitá-la. Viam que ela realmente se importava, que suas ordens faziam sentido, que não era apenas uma dama mimada brincando de administradora. A baronesa jovem tem cabeça boa,
comentavam entre si. Sabe o que faz. Junho chegou trazendo frio intenso para o Vale do Paraíba. As manhãs amanheciam cobertas de geada que branqueava os campos. Helena estava com 6 meses de gravidez agora. A barriga era proeminente, impossível de esconder mesmo com os vestidos largos que usava. O bebê chutava vigorosamente, especialmente à noite quando ela tentava dormir. Dona Josefa vinha 2 vezes por semana agora. Examinava Helena cuidadosamente, media a barriga com fita métrica, ouvia os batimentos cardíacos do bebê através de um cone de madeira que colocava contra o ventre. Está tudo perfeito, senhora. Bebê crescendo bem, forte. Pela posição, eu diria que é menino, mas só Deus sabe com certeza. A baronesa Constança insistiu em contratar também o Dr. Bernardo Fonseca, médico formado no Rio de Janeiro que atendia as famílias abastadas de Taubaté. Ele vinha mensalmente, cobrava honorários altos, mas era competente. Concordava com Dona Josefa. A gravidez transcorria sem complicações. A senhora tem constituição saudável, não vejo razão para preocupações, assegurava. Mas Helena tinha preocupações, não médicas, mas emocionais. Quando o bebê nascesse, Rodrigo voltaria, quereria conhecer o filho, ou continuaria escondido em São Paulo, fugindo de suas responsabilidades? E se algo realmente desse errado no parto? Se ela morresse como Mariana, quem criaria seu filho? Para de pensar besteira, ralhou Benedita, quando percebeu a melancolia de Helena uma tarde. A governanta havia se tornado mais próxima conforme a gravidez avançava, permitindo-se demonstrar preocupação maternal. A senhora vai parir bem, vai criar esse menino forte. E se o senhor Rodrigo não voltar, problema dele. Perde a chance de conhecer o próprio filho. Em julho, Helena estava com 7 meses. A barriga era enorme, dificultando movimentos simples. Subir escadas a deixava sem fôlego. Amarrar os próprios sapatos era impossível. Dormir confortavelmente também. Mas ela se recusava a ficar confinada ao quarto, como a baronesa sugeria. Continuava supervisionando a casa, ainda que com mais pausas para descanso. Foi numa tarde quente de agosto, quando Helena estava com 7 meses e meio de gestação, que chegou a carta que mudaria tudo. O correio trouxe um envelope grande, lacrado com cera vermelha, endereçado à baronesa Constança Alvarenga. A velha senhora abriu na presença de Helena, leu em silêncio, e seu rosto foi gradualmente ficando vermelho de raiva. Que desgraça! Murmurou ela. Que absoluta desgraça! Helena sentiu o coração disparar. O que foi? É sobre Rodrigo? Aconteceu algo com ele? Constança atirou a carta sobre a mesa com força. Leia você mesma. Veja a covardia do meu filho. Com mãos trêmulas, Helena pegou a carta. Era do advogado de Rodrigo em São Paulo, um tal Dr. Mendonça Prado. Informava formalmente que o barão Rodrigo Alvarenga havia o contratado para preparar documentação de divórcio. Alegava incompatibilidade de gênios e solicitava a dissolução do matrimônio sob termos que garantiam a Helena uma pensão vitalícia e direito de permanecer na fazenda, se assim desejasse. O documento anexo era extenso, cheio de termos jurídicos complexos, mas a essência era clara. Rodrigo queria se divorciar. Estava disposto a ser generoso financeiramente, mas não queria continuar casado. Não mencionava o bebê em lugar nenhum. Era como se a gravidez nem existisse. Helena sentiu um vazio profundo no peito. Não era surpresa total considerando como ele fugira, mas ver formalizado em papel jurídico tornou tudo terrivelmente real e definitivo. Ele realmente a estava abandonando. Abandonando-os, ela e o filho. Responderei imediatamente recusando esse absurdo, disse Constança com voz dura. Direi ao advogado que meu filho perdeu o juízo e que não permitirei divórcio enquanto há herdeiro a caminho. Direi que se quiser dissolver o casamento, terá que vir aqui pessoalmente enfrentar a esposa que abandonou. Não, disse Helena baixinho. Constança olhou para ela surpresa. Como não? Você concorda com o divórcio? Helena levantou-se com dificuldade, apoiando-se na mesa. Não concordo nem discordo, mas se Rodrigo quer vir aqui assinar papéis, que venha. Quero vê-lo face a face. Quero que veja o que abandonou. Constança enviou resposta ao advogado naquele mesmo dia. Informava que a baronesa Helena estava disposta a discutir os termos do divórcio, mas apenas pessoalmente com o barão Rodrigo.
que ele viesse à fazenda quando quisesse, trazesse os documentos e ela os analisaria. Não havia mais súplicas nem tentativas de convencê-lo. Apenas formalidade fria. A resposta chegou uma semana depois. Rodrigo viria na última semana de agosto. Chegaria numa quinta-feira. Traria o advogado Dr. Mendonça Prado. Revisariam os termos juntos e, se Helena concordasse, assinariam tudo. E o casamento seria legalmente dissolvido em questão de semanas. Helena passou aquela semana final num estado estranho de calma tensa. Não chorou, não entrou em pânico, simplesmente continuou sua rotina. Administrava a casa, supervisionava o que podia da fazenda, cuidava de si mesma e do bebê. Dona Josefa vinha diariamente agora, preocupada que o estresse pudesse precipitar o parto prematuramente. A senhora precisa ficar calma, aconselhava a parteira. Criança sente quando a mãe está agitada. Respire fundo, descanse. Não pense em homem que não presta. Mas era impossível não pensar. Em poucos dias, Rodrigo estaria ali. Veria sua barriga enorme. Teria que olhar nos olhos dela e assumir responsabilidade pelo abandono. Ou não, talvez nem ligasse. A baronesa Constança estava furiosa com o filho, de maneira que Helena nunca vira. Criei um covarde, dizia repetidamente. Pensei que fosse homem, mas é criança medrosa que foge quando as coisas ficam difíceis. O pai dele se envergonharia. Era a primeira vez que Constança criticava Rodrigo abertamente. Benedita ajudou Helena a se preparar para o confronto. A senhora vai se vestir bem, instruiu a governanta. Vai arrumar o cabelo, vai estar digna. Não é a senhora que deveria ter vergonha. É ele. Escolheram o vestido mais bonito do guarda-roupa de Helena. Seda verde escura que destacava seus olhos, cortado de forma a não esconder a barriga, mas valorizá-la. A quinta-feira amanheceu com céu azul limpo, sem nuvens. Era 26 de agosto de 1894. Helena acordou com o bebê chutando fortemente, como se também estivesse ansioso com o dia. Tomou banho demorado. Deixou Benedita pentear seus cabelos em ondas soltas que caíam sobre os ombros, vestiu-se com cuidado. Olhou-se no espelho e viu uma mulher diferente daquela que chegara à fazenda um ano atrás. Já não era a jovem assustada, sem rumo. Era mãe prestes a dar à luz. Administradora de uma propriedade próspera, mulher que sobrevivera ao abandono e se fortalecera. O que quer que acontecesse hoje, ela enfrentaria de cabeça erguida. A carruagem de Rodrigo foi avistada pelo vigia, por volta das 10 horas da manhã. Helena estava na sala de visitas, sentada numa poltrona confortável, as mãos pousadas sobre a barriga. A baronesa Constança estava ao seu lado, rígida como estátua. Benedita havia instruído os empregados a mostrarem os visitantes diretamente para aquela sala. Ouviram vozes no hall de entrada, passos masculinos aproximando-se. A porta se abriu e Rodrigo entrou, seguido por um homem mais velho de barba grisalha, que deveria ser o advogado. Rodrigo parou abruptamente quando viu Helena. O impacto em seu rosto foi visível e devastador. Ele ficou pálido como cera, os olhos arregalados fixos na barriga dela. Havia imaginado que ela estaria grávida, claro, mas ver a realidade era completamente diferente. A barriga enorme, inconfundível, declaração visual da vida que crescia ali dentro, fruto da união deles. Helena, conseguiu dizer, a voz rouca, quase um sussurro. Ela o encarou calmamente, sem demonstrar a tempestade de emoções que sentia por dentro. Rodrigo, bem-vindo de volta à sua casa. O tom era educado, mas gélido, sem traço de afeto. Rodrigo parecia incapaz de desviar os olhos da barriga dela. O advogado, Dr. Mendonça Prado, percebendo a tensão, pigarreou desconfortavelmente. Talvez devêssemos sentar e discutir os termos civilizadamente, sugeriu. A baronesa Constança falou com voz cortante. Os termos podem esperar. Primeiro meu filho vai explicar à esposa por que a abandonou grávida de 7 meses. Rodrigo finalmente conseguiu erguer os olhos para o rosto de Helena. Viu ali não súplica nem desespero, mas algo pior, decepção calma e resignada. Eu não sabia, não imaginei, gaguejou ele. Não imaginou o quê? Perguntou Helena. Que eu estaria realmente grávida, que a gravidez seria real, não abstração, que seu filho cresceria dentro de mim independente de você fugir ou não? Eu tinha medo, admitiu Rodrigo, a voz falhando. Medo de que acontecesse de novo, de perder você como perdi Mariana.
Helena se inclinou para a frente na poltrona com dificuldade. Então fugiu. Deixou-me sozinha para enfrentar tudo: os enjoos, o medo, a solidão, a vergonha de ser esposa abandonada. Você teve medo, Rodrigo? Imagine meu medo. Grávida pela primeira vez, sem marido, sem saber se sobreviveria ao parto, sem saber se o pai da criança algum dia voltaria. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Rodrigo não tinha resposta. Não havia defesa possível para o que fizera. O advogado tentou intervir novamente. Barão Rodrigo agiu de forma precipitada, mas está aqui agora para fazer o correto e garantir que a baronesa Helena tenha segurança financeira. Segurança financeira? Interrompeu Helena com uma risada amarga. É isso que pensa que preciso? Dinheiro resolve abandono? Pensão compensa a ausência? Ela apontou para a barriga. Esta criança vai crescer sem pai, porque ele era covarde demais para ficar. Nenhuma quantia de dinheiro conserta isso. Rodrigo afundou numa cadeira, o rosto entre as mãos. Parecia ter envelhecido 10 anos desde a última vez que Helena o vira. O que você quer de mim? Perguntou ele, a voz abafada. Quer que fique? Quer que finja que não tenho medo? Quer que seja o marido amoroso que nunca fui nem posso ser? Helena respirou fundo antes de responder. Não quero nada de você, Rodrigo. Aprendi nestes meses que posso viver sem você. Administrei esta fazenda melhor do que você fazia. Ganhei respeito dos trabalhadores que você nunca teve. Preparei-me para este parto sozinha, com a ajuda de Dona Josefa e do Dr. Bernardo. Vou criar esta criança com ou sem você. Ela fez uma pausa, deixando as palavras afundarem. Você veio aqui com papéis de divórcio? Ótimo. Vou analisá-los. Se os termos forem justos, vou assinar. Vou libertar você desta prisão de casamento que nunca quis. E vou libertar a mim mesma de esperar por um marido que nunca foi marido de verdade. A baronesa Constança protestou. Helena, pense bem. Divórcio é escândalo. Vai manchar sua reputação. Helena virou-se para a sogra. Minha reputação já está manchada. Sou a baronesa abandonada grávida. Toda a região comenta. Divórcio ao menos dá finality à situação. E, francamente, já não me importo com o que as pessoas dizem. O advogado aproveitou a abertura. Baronesa Helena, os termos que preparamos são extremamente generosos. O barão Rodrigo oferece pensão mensal vitalícia, equivalente à metade dos lucros da fazenda. Oferece a você permanência nesta propriedade pelo tempo que desejar, com todos os direitos de senhora da casa. E reconhece a criança como herdeiro legítimo alvarenga, com todos os direitos sucessórios. E em troca? Perguntou Helena. Em troca, continuou o Dr. Mendonça, você aceita a dissolução amigável do matrimônio e não faz objeções caso o barão Rodrigo deseje casar-se novamente no futuro. Então era isso. Rodrigo queria liberdade total para refazer sua vida, enquanto ela ficava presa ao passado deles através do filho. Helena olhou diretamente para Rodrigo. Você pretende casar-se novamente? Ele balançou a cabeça lentamente. Não, não tenho planos, mas também não quero ficar preso num casamento que não funciona. Nunca funcionou porque você nunca tentou, retrucou Helena. Casei-me com você disposta a tentar, mas você me tratou como objeto desde o primeiro dia. Foi nesse momento que o bebê chutou forte, tão forte que Helena ofegou audivelmente. Instintivamente, levou a mão à barriga. Rodrigo viu o movimento, viu a expressão no rosto dela. Está tudo bem? Perguntou. E pela primeira vez havia genuína preocupação em sua voz. Está, respondeu Helena. É apenas o bebê. Chuta bastante agora. Acho que sente quando estou agitada. Rodrigo olhou fixamente para a barriga novamente. É menino ou menina? Dona Josefa diz que pela posição provavelmente é menino, mas só saberemos com certeza quando nascer. Rodrigo engoliu em seco. Pode ser minha filha, uma menina de olhos cor de mel como os seus. A observação tão específica, tão pessoal, surpreendeu Helena. Então ele havia percebido a cor de seus olhos? Havia notado algo sobre ela? Ou pode ser menino de olhos escuros como os seus? Retrucou ela. De qualquer forma, vai crescer sem conhecer o pai, porque o pai escolheu papéis jurídicos em vez de família real. O advogado tentou retomar controle da situação. Talvez devêssemos focar nos detalhes práticos. Baronesa Helena, gostaria de revisar os documentos com mais calma. Posso deixá-los para sua análise e retornar amanhã para a assinatura.
Não, disse Helena firmemente. Se vamos fazer isso, façamos agora. Não quero prolongar a agonia. Benedita entrou naquele momento trazendo chá e biscoitos. Lançou um olhar de desaprovação profunda para Rodrigo, que teve a decência de parecer envergonhado. A governanta serviu Helena primeiro, certificando-se de que ela estava confortável. Senhora precisa de algo mais? Perguntou com ênfase no senhora, deixando claro quem tinha sua lealdade. Enquanto o Dr. Mendonça espalhava os documentos sobre a mesa, explicando cláusulas e termos legais, Helena os lia cuidadosamente. Havia crescido ajudando o pai no armazém. Tinha facilidade com números e contratos. Verificou cada detalhe. A pensão mensal estava realmente generosa. O direito de permanência era vitalício. O reconhecimento do filho como herdeiro era irrevogável. Mas quando pegou a pena para assinar, Helena hesitou. Algo dentro dela gritava que estava errado. Olhou para Rodrigo, que evitava seu olhar fixando-se no chão. Olhou para a baronesa Constança, que estava rígida de desaprovação, mas silenciosa. Olhou para sua própria barriga onde o bebê se mexia. Rodrigo, disse ela suavemente. Ele ergueu os olhos relutante. Sim, você realmente quer isso? Divórcio? Separação? Criar um filho que nunca conhecerá o pai? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente respondeu, a voz estava carregada de emoção contida. Não sei o que quero. Sei apenas que tenho medo. Medo paralisante de te perder, de perder o bebê, de passar por aquele inferno de novo. Então viva com medo, respondeu Helena. Mas viva, não fuja. Fique aqui. Conheça seu filho quando nascer. Se depois de tudo você ainda quiser o divórcio, eu assino. Mas dê uma chance para nós três. Dê uma chance para você conhecer a criança que vai nascer antes de abandoná-la completamente. A proposta surpreendeu todos na sala. O advogado abriu a boca para protestar, mas Rodrigo levantou a mão silenciando-o. Olhou para Helena com expressão que misturava medo, esperança e profundo conflito interno. Por que faria isso? Por que me daria outra chance depois de tudo que fiz? Porque esta criança merece ter pai, disse Helena simplesmente. Porque cresci vendo minha mãe num casamento sem amor, mas ao menos tinha pai presente. Não quero isso para meu filho. Prefiro tentar e falhar do que não tentar. Ela pousou a mão sobre os documentos. Estes papéis podem esperar mais 2 meses, até o bebê nascer. Fique conosco até lá. Conheça seu filho ou filha. Depois, se ainda quiser o divórcio, assino sem resistência. Rodrigo olhou para a mãe em busca de orientação. Constança finalmente falou. A decisão é sua, filho. Mas saiba que se fugir de novo, me terá perdido para sempre. Não tolerarei mais covardia. Eram palavras duras, mas necessárias. Rodrigo respirou fundo, como homem prestes a pular de precipício. Está bem, disse ele finalmente, a voz rouca. Vou ficar, até o bebê nascer. Mas, Helena, não espere que eu magicamente me transforme em marido amoroso. Não sei se sou capaz disso. Não espero transformação mágica, respondeu Helena. Espero apenas que esteja presente. Que tente. Que dê à sua criança a chance de conhecê-lo. O advogado Dr. Mendonça tentou intervir. Barão Rodrigo talvez devesse considerar as implicações legais de adiar. Os documentos podem ser guardados, interrompeu Rodrigo com firmeza nova. Ficarão disponíveis se necessário, mas por enquanto vou tentar fazer o que deveria ter feito desde o início. Ficar. Após o advogado partir visivelmente contrariado, o silêncio constrangido dominou a sala. Rodrigo continuava sentado, olhando para as próprias mãos. Helena permanecia na poltrona cansada do confronto emocional. A baronesa Constança finalmente se levantou. Benedita, prepare os aposentos do Sr. Rodrigo. Helena, você deveria descansar. Foi um dia exaustivo para uma mulher em seu estado. Helena concordou. Levantou-se com dificuldade, a barriga pesada dificultando o movimento. Rodrigo instintivamente se levantou para ajudá-la, mas hesitou no meio do gesto, sem saber se seria bem-vindo. Helena viu a hesitação e estendeu a mão. Ele a segurou, ajudando-a a se equilibrar. Foi o primeiro toque voluntário entre eles em meses. Obrigada, disse ela baixinho. Rodrigo apenas assentiu, a garganta apertada demais para palavras. Enquanto Helena subia lentamente as escadas, apoiada em Benedita, Rodrigo ficou parado no hall observando. Via a dificuldade dela para subir cada degrau.
o cansaço evidente em cada movimento, e sentiu pela primeira vez desde que fugira uma pontada de culpa genuína. Naquela noite, durante o jantar, sentaram-se à mesa juntos pela primeira vez em meses. Mas agora havia tensão diferente no ar. Não apenas frieza, mas expectativa. Constança observava o filho com olhar penetrante. Rodrigo comia mecanicamente, claramente desconfortável. Helena tentava manter a aparência de normalidade. "Como têm sido os preparativos para o bebê?" perguntou Rodrigo de repente, surpreendendo a todos. Helena olhou para ele buscando sinais de interesse genuíno ou mera cortesia. Decidiu dar-lhe o benefício da dúvida. "Dona Josefa vem regularmente. Diz que está tudo bem. O Dr. Bernardo confirma. O quarto da criança está sendo preparado no segundo andar, próximo aos meus aposentos." "Posso ver?" pediu Rodrigo hesitante. A pergunta pegou Helena de surpresa. Agora, se não for incômodo. Após o jantar, Helena o levou ao segundo andar. Abriu a porta de um quarto médio que estava sendo transformado em berçário. Havia um berço de madeira entalhada que a baronesa Constança mandara fazer, uma cômoda para roupinhas, uma cadeira de balanço, onde Helena planejava amamentar. Rodrigo entrou devagar, olhando ao redor como se pisasse em território sagrado. Tocou o berço gentilmente. "Meu pai mandou fazer berço parecido quando soube que minha mãe estava grávida de mim", comentou. "Ainda existe no sótão em algum lugar." Era o comentário mais pessoal que fizera em todo o tempo que Helena o conhecia. "Você está com medo do parto?" perguntou ele de repente, virando-se para ela. Helena considerou mentir, dizer que estava confiante, mas decidiu pela honestidade. "Estou apavorada. Sei que mulheres morrem no parto. Sei o que aconteceu com Mariana, mas tento não pensar nisso. Tento focar em Dona Josefa me dizendo que sou forte, que vai correr bem." Rodrigo fechou os olhos como se sentisse dor física. "Desculpa", murmurou. "Desculpa por ter te deixado enfrentar esse medo sozinha." "Desculpas não mudam o passado", respondeu Helena, "mas ações podem mudar o futuro." Era um desafio sutil. Provoque que não são apenas palavras. Nos dias que se seguiram, estabeleceu-se uma rotina estranha. Rodrigo voltou a supervisionar os trabalhos da fazenda, mas agora retornava para almoçar em casa. Fazia questão de perguntar a Helena como havia passado a manhã, se precisava de algo, se estava sentindo-se bem. Eram perguntas ainda formais, ditas com certo desconforto, mas eram perguntas. Era mais do que fizera em todo o casamento anterior. Helena respondia com educação, mas sem efusividade. Não ia facilitar demais para ele. Rodrigo precisava entender que confiança não se recuperava com alguns dias de presença. Precisava ser conquistada novamente, passo a passo. Uma tarde, Rodrigo encontrou Helena no jardim. Ela estava sentada num banco de pedra sob a sombra de uma jabuticabeira antiga, as mãos sobre a barriga, olhar distante. Ele hesitou antes de se aproximar. "Posso sentar?" perguntou. Helena deu de ombros. "É sua casa." Sentaram-se em silêncio por alguns minutos. O jardim estava florido. Rosas, hortênsias, camélias. Abelhas zumbiam entre as flores. Era tarde tranquila de início de setembro, com brisa suave que aliviava o calor. "O que você estava pensando?" perguntou Rodrigo. "Estava imaginando como será", respondeu Helena. "Ser mãe, segurar meu filho pela primeira vez. Se vou saber o que fazer." "Minha mãe sempre pareceu saber exatamente o que fazer", comentou Rodrigo. "Mas ela pode ser muito rígida." Helena riu suavemente. "Sua mãe é rígida por fora. Por dentro, está genuinamente preocupada com este bebê. Tem sido mais gentil comigo do que você imagina." Rodrigo absorveu isso em silêncio. "Helena", começou ele após longa pausa. "Sei que não tenho o direito de perguntar, mas você me odeia?" Ela virou-se para olhá-lo diretamente. "Não. Ódio exige energia que não tenho. Estou decepcionada, magoada, mas não odeio você." "Seria mais fácil se odiasse", murmurou ele. "Mais fácil para quem?" retrucou ela. Rodrigo não respondeu. Ficaram sentados até o sol começar a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. Quando Helena se levantou para entrar, ele ofereceu o braço. Ela hesitou apenas um segundo antes de aceitá-lo. Caminharam juntos de volta à casa, devagar, em silêncio que já não era completamente hostil. Naquela noite, após o jantar, Rodrigo pediu permissão para acompanhar Helena até seus aposentos. Ela concordou,
curiosa sobre o que ele queria. Quando chegaram à porta do quarto dela, ele não se despediu imediatamente. Ficou parado no corredor, claramente querendo dizer algo, mas sem saber como. Rodrigo, se tem algo a dizer, diga, encorajou Helena. Ele respirou fundo. Posso contar sobre Mariana, sobre o que realmente aconteceu? Helena considerou. Parte dela não queria saber, não queria ouvir sobre a mulher perfeita que ele amara, mas outra parte entendia que talvez fosse necessário para ele seguir em frente. Entre, podemos conversar. Sentaram-se, Helena na cama porque era mais confortável para sua barriga enorme, Rodrigo numa cadeira mantendo distância respeitosa. Ele começou a falar, a voz baixa, carregada de emoção antiga. Conheci Mariana na faculdade. Ela era diferente de todas as moças que conhecia. Culta, inteligente, ria facilmente. Apaixonei-me imediatamente. Contou sobre o namoro, os passeios pelo Jardim da Luz, as conversas intermináveis sobre literatura, política, sonhos para o futuro. Como pedira-a em casamento numa tarde de outono, com anel que economizara meses para comprar. Como ela dissera sim, com lágrimas de alegria. Como planejaram vida juntos, cheia de amor e filhos. Ela engravidou 2 meses antes do casamento. Continuou Rodrigo, a voz falhando. Ficamos apavorados inicialmente. Era escândalo, mas também felizes. Íamos casar de qualquer forma, então apenas antecipamos a data. Ele parou, as mãos tremendo levemente. Mas então ela adoeceu, foi tão rápido. Febre, tosse, pneumonia fulminante. Ela morreu 3 dias antes do que seria nosso casamento. No hospital, delirando de febre, chamando por mim. Segurei sua mão enquanto ela morria. Rodrigo limpou os olhos disfarçadamente. E o bebê morreu com ela. Nosso filho que nunca nasceu. Nunca conheci. Nunca segurei. Apenas imaginei como seria. Helena sentiu lágrimas nos próprios olhos. Sinto muito, Rodrigo. Deve ter sido horrível. Foi, admitiu ele. Passei anos culpando a mim mesmo. Se não tivesse engravidado ela, se tivéssemos esperado, talvez ela estivesse viva. A gravidez enfraqueceu seu corpo, tornando-a vulnerável à doença. Pelo menos era isso que eu acreditava. Jurei nunca mais colocar mulher em risco assim. Nunca mais casar, nunca mais ter filhos. Mas minha mãe insistiu. Disse que precisava cumprir meu dever com a família. Concordei com o casamento arranjado, porque achei que seria apenas acordo prático, sem amor, sem risco de perda devastadora. Mas quando você ficou grávida, continuou, olhando diretamente para Helena pela primeira vez, todos aqueles medos voltaram. Vi Mariana em você. Vi o bebê que perdi no bebê que estava crescendo dentro de você. Entrei em pânico completo. Fugi porque não conseguia enfrentar a possibilidade de perder você também. Mesmo não me amando? Perguntou Helena baixinho. Rodrigo hesitou. Não sei se amo você. Construí muros tão altos ao redor do meu coração que nem sei mais o que sinto, mas sei que me importo, que não quero que sofra, que a ideia de você morrendo no parto me apavora de formas que não consigo explicar. Era a confissão mais honesta que ele fizera. Helena absorveu tudo em silêncio. Entendia melhor agora. Não justificava o abandono, mas explicava. Rodrigo, disse ela finalmente, não sou Mariana, sou Helena, e não vou morrer no parto. Vou lutar com todas as forças para conhecer nosso filho e criá-lo, mas só posso fazer isso se você parar de me ver como fantasma do passado. Como faço isso? Perguntou ele genuinamente perdido. Começa me conhecendo, de verdade. Não a esposa que foi forçado a aceitar, mas a pessoa que sou. Conversa comigo. Pergunta sobre minha vida, meus medos, meus sonhos. Me vê. Era pedido simples, mas fundamental. Rodrigo assentiu lentamente. Posso tentar. Não prometo sucesso, mas posso tentar. É tudo que peço, respondeu Helena. Ele se levantou para sair, mas na porta virou-se. Helena, obrigado por me dar esta chance. Não mereço, mas sou grato. E saiu, deixando-a sozinha com pensamentos confusos, mas não completamente sem esperança. Nos dias seguintes, Rodrigo cumpriu sua palavra. Começou a fazer perguntas. Durante os cafés da manhã, questionava sobre a infância de Helena, como era crescer no armazém dos pais, o que aprendera com a mãe. Durante os almoços, perguntava sobre seus gostos, livros favoritos, comidas preferidas, se gostava de música. Helena respondia cautelosamente no início, mas gradualmente foi se abrindo. Contou sobre as tardes costurando com a mãe,
o cheiro de café do armazém, as festas da igreja que eram os únicos momentos de diversão, sobre como sonhara em viajar, mas nunca saíra da região, sobre o terror de ficar órfã e sozinha no mundo. Rodrigo ouvia atentamente, fazendo perguntas de acompanhamento, demonstrando interesse genuíno. Helena percebeu que quando ele realmente prestava atenção, havia inteligência e sensibilidade sob a camada de frieza. Ele era homem que pensava profundamente, que observava detalhes, que se importava mais do que deixava transparecer. Uma tarde, Rodrigo trouxe livros da biblioteca da casa. Você disse que gosta de ler, mas não teve muitas oportunidades. Escolhi alguns que acho que pode gostar. Eram romances de Machado de Assis, poesia de Castro Alves, até traduções de Jane Austen. Helena ficou genuinamente tocada. Era o primeiro presente que ele lhe dava por vontade própria. Começou a ler para o bebê todas as noites antes de dormir. Uma noite, Rodrigo passou pelo corredor e ouviu a voz dela através da porta entreaberta, lendo poesia em voz suave. Parou para escutar. Encostado na parede, sorriso pequeno tocando seus lábios pela primeira vez em anos. Talvez houvesse esperança, afinal. Dona Josefa vinha quase diariamente agora. Helena estava com 8 meses. O parto poderia acontecer a qualquer momento. A parteira notou a presença de Rodrigo e aprovou. Bom que o pai está aqui. Bebê sente quando os pais estão unidos. Facilita o nascimento. Rodrigo ficou vermelho com o comentário, mas não contestou. Foi numa noite de meados de setembro que Helena acordou com dor forte nas costas. Gemeu baixo, tentando mudar de posição na cama para aliviar o desconforto, mas a dor persistia, irradiando para a frente, apertando sua barriga em ondas. Seu coração disparou. Seria o trabalho de parto começando? Levantou-se com dificuldade, acendeu o lampião com mãos trêmulas. Precisava chamar alguém. Benedita? Dona Josefa? Mas era madrugada. Todos dormiam. Caminhou até a porta, mas outra contração a atingiu, mais forte. Agarrou-se ao batente, respirando pesadamente. Foi quando ouviu passos apressados no corredor. A porta se abriu e Rodrigo apareceu, vestindo apenas calças e camisa meio aberta, cabelos despenteados. Ouvi ruídos. Está tudo bem? Viu Helena pálida agarrada à porta e entendeu imediatamente. É o bebê, está começando? Não sei, ofegou Helena. Dores fortes. Podem ser contrações ou falsas dores. Dona Josefa disse que acontece às vezes no final. Rodrigo não hesitou. Colocou o braço ao redor dela, ajudando-a a voltar para a cama. Vou buscar Benedita e mandar alguém chamar Dona Josefa imediatamente. Mas Helena agarrou seu braço. Não me deixe sozinha, por favor. Viu medo genuíno nos olhos dela, vulnerabilidade completa, e algo dentro dele se partiu. Não vou deixá-la. Gritou por Benedita através da porta, depois voltou para junto de Helena. Segurou sua mão enquanto outra contração vinha. Ela apertou com força, unhas cravando na pele dele. Ele não reclamou. Benedita chegou correndo. Avaliou a situação rapidamente. Vou buscar Dona Josefa. Senhor Rodrigo, fique com ela. Não a deixe sozinha. E saiu apressada. Rodrigo ficou parado ao lado da cama, ainda segurando a mão de Helena, sem saber o que fazer ou dizer. Vai ficar tudo bem. Tentou tranquilizá-la, mas a voz saiu insegura. Você está com medo, observou Helena entre contrações. Estou apavorado, admitiu ele honestamente. Mas vou ficar. Prometo que vou ficar desta vez. Foi promessa simples, mas significava tudo. Helena assentiu, lágrimas escapando dos cantos dos olhos. Não eram apenas lágrimas de dor física, mas de alívio emocional. Ele estava ali. Finalmente estava ali. Dona Josefa chegou meia hora depois trazendo sua bolsa de parteira. Examinou Helena cuidadosamente. Fez perguntas sobre as contrações, apalpou a barriga com mãos experientes. Finalmente anunciou. São contrações de treinamento, falsas dores. Acontece bastante nas últimas semanas. O corpo está se preparando, mas o bebê ainda não está pronto para nascer. Helena sentiu misto de alívio e frustração. Alívio porque não estava realmente em trabalho de parto ainda. Frustração porque queria que tudo acabasse logo, que o bebê nascesse saudável, que a espera terminasse. Quanto tempo ainda? Perguntou. Dias, talvez uma semana ou 2. Bebê vem quando está pronto, respondeu a parteira sabiamente.
Depois que Dona Josefa se foi, deixando instruções para repouso e chá calmante, Rodrigo ainda permaneceu no quarto. O céu começava a clarear através das janelas, anunciando novo dia. Deveria descansar, disse ele a Helena. Você também, respondeu ela. Mas nenhum dos dois se moveu. Quando ela disse que eram falsas dores, começou Rodrigo hesitante. Senti alívio tão grande que percebi algo. Não é só medo que sinto. É esperança também. Esperança de conhecer este bebê, de segurá-lo, de ser pai de verdade desta vez, não apenas fantasma de pai que nunca existiu. Helena sentiu o coração aquecer. Você vai ser bom pai, Rodrigo, quando permitir a si mesmo sê-lo. Ele se sentou na beirada da cama, mais próximo do que estivera desde que retornara. Como você pode ter tanta certeza? Sobre mim? Sobre tudo? Porque vi você mudando. Vi você tentando. E isso já é mais do que muitos homens fariam. Rodrigo pegou a mão dela, observando-a por longo momento. Era mão pequena, calejada do trabalho, mas forte. Mão que administrara a fazenda, que costurara enxovais, que tocara a barriga onde crescia seu filho. Levou-a aos lábios e a beijou suavemente. Foi gesto de ternura pura, sem segundas intenções. Obrigado, sussurrou, por me dar chance de ser homem melhor. Uma semana depois, em 24 de setembro, uma tempestade violenta atingiu o Vale do Paraíba. Começou ao meio-dia, com vento forte que vergava as árvores, arrancava telhas. Logo vieram relâmpagos que rasgavam o céu, trovões que sacudiam as janelas, chuva torrencial que transformava os caminhos em rios de lama. Helena estava na sala de costura, terminando últimos detalhes de uma manta para o bebê, quando a primeira contração real a atingiu. Foi diferente das falsas dores. Esta era profunda, visceral, inconfundível. Largou a agulha, respirando através da dor. Quando passou, chamou por Benedita com voz que tentava manter calma. Acho que é desta vez. De verdade. Benedita olhou pela janela para a tempestade lá fora e franziu a testa preocupada. Mando buscar Dona Josefa. E Rodrigo, acrescentou Helena. Por favor, encontre Rodrigo. Ele estava nos cafezais quando a tempestade começou, supervisionando trabalhadores que cobriam as lavouras. Um capataz foi enviado a cavalo, voltando encharcado meia hora depois com Rodrigo. Ele entrou na casa como tempestade humana, pingando água, cabelos colados na testa, mas olhos procurando Helena imediatamente. Onde está ela? No quarto, senhor barão. As contrações começaram há 1 hora, informou Benedita. Rodrigo subiu as escadas de 2 em 2 degraus. Entrou no quarto e viu Helena caminhando de um lado para outro, uma mão apoiada nas costas, o rosto contraído de dor. Quando o viu, tentou sorrir. Você está todo molhado. Estou mesmo, concordou ele, aproximando-se. Como você está? Assustada, admitiu ela, mas pronta. Outra contração veio, e Helena se curvou, gemendo. Rodrigo a amparou, deixando que se apoiasse nele. Quando passou, ele a ajudou a sentar na cadeira de balanço. Dona Josefa foi chamada? Sim, mas com essa chuva não sei quanto tempo vai demorar, respondeu Helena. Como se em resposta, ouviram batida forte na porta principal. Dona Josefa entrou como força da natureza, encharcada, mas determinada. Bebê não espera bom tempo, declarou tirando a capa molhada. Subiu para o quarto de Helena, avaliou rapidamente a situação. Trabalho de parto inicial. Vai demorar ainda. Primeiros filhos são devagar, mas falou com tranquilidade encorajadora. Está tudo bem. Corpo sabe o que fazer. Mandou Benedita buscar água quente, lençóis limpos, toalhas. Instruiu Helena a continuar caminhando entre contrações, que ajudava o bebê a descer. Rodrigo permaneceu no quarto, contra todas as convenções sociais que diziam que homens não deveriam presenciar partos. Se a senhora quer que eu saia... Começou. Não, disse Helena firmemente. Fique. As horas se arrastaram. A tempestade lá fora continuava furiosa, raios iluminando o quarto em clarões brancos, trovões ribombando. Dentro, Helena lutava sua própria batalha. As contrações vinham mais fortes, mais próximas. Ela caminhava, respirava, gemia, agarrava-se a Rodrigo quando a dor ficava insuportável. Não aguento mais, chorou ela após 6 horas. Estava exausta, suor encharcando sua camisola, cabelos grudados no rosto. Aguenta sim, encorajou Dona Josefa. É forte,
Mais um pouco. Rodrigo limpava o rosto dela com pano úmido, sussurrava palavras de encorajamento. Permanecia firme, mesmo quando via o sofrimento nos olhos dela. Por volta das 8 da noite, quando a tempestade finalmente começava a amainar, Dona Josefa examinou Helena novamente. Está na hora. Precisa empurrar agora. O doutor Bernardo havia sido chamado, mas não conseguira chegar por causa das estradas intransitáveis. Seria apenas Dona Josefa, Benedita e, inusitadamente, Rodrigo. Helena foi ajudada para a cama. Dona Josefa posicionou-se aos pés. Benedita de um lado segurando uma mão de Helena, Rodrigo do outro. Na próxima contração, empurra com toda a força, instruiu a parteira. A contração veio como onda gigante. Helena gritou, empurrando, apertando as mãos de Benedita e Rodrigo com força, que quase partia ossos. De novo! Empurra! Comandou Dona Josefa. Helena obedeceu, reunindo forças que não sabia que possuía. Uma vez, 2, 3. Vejo a cabeça. Mais uma vez, vamos. Rodrigo olhou por um segundo. Viu o topo da cabeça do bebê começando a aparecer e sentiu vertigem, mas forçou-se a permanecer firme. Helena precisava dele. Com um grito que vinha do fundo da alma, Helena fez força final. Sentiu o bebê deslizar para fora numa sensação indescritível de alívio e estranheza. Por um segundo, houve silêncio absoluto, suspenso no tempo. Depois, um choro forte, indignado, perfeito. O bebê estava vivo, estava chorando, estava aqui. É menino, anunciou Dona Josefa triunfante, erguendo o bebê ainda ligado pelo cordão umbilical. Era pequeno, vermelho, coberto de verniz branco, agitando bracinhos e pernas finos no ar. O choro era música celestial. Helena desabou contra os travesseiros, chorando de alívio e alegria. Meu filho, meu menino. Dona Josefa cortou o cordão, limpou o bebê rapidamente, envolveu-o em manta limpa. Perfeito. 10 dedos nas mãos, 10 nos pés, pulmões fortes. Colocou o bebê nos braços de Helena. O menino parou de chorar imediatamente ao sentir o calor da mãe, os olhos minúsculos tentando focar no rosto dela. Helena olhou para o filho com amor tão intenso que doía. Era perfeito. Tinha cabelos escuros como o pai, narizinho arrebitado, boca minúscula fazendo bico. Olá, pequenino, sussurrou. Finalmente te conheço. O bebê fez ruído pequeno, como se respondesse. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Helena, mas eram lágrimas de pura felicidade. Rodrigo estava parado, completamente paralisado. Olhava para o bebê com expressão de total admiração e terror. Dona Josefa percebeu. Quer segurar seu filho, senhor barão? Ele balançou a cabeça violentamente. Não, posso machucá-lo. É tão pequeno. Não vai machucá-lo, disse Helena suavemente. Venha conhecer seu filho. Com mãos trêmulas, Rodrigo se aproximou. Helena ajustou o bebê em seus braços, depois gentilmente o transferiu para os braços do pai. Rodrigo o recebeu como se fosse feito de vidro, com cuidado excessivo, corpo rígido de nervosismo. O bebê pesava quase nada, cabia inteiramente entre seus antebraços. E então, os olhos do menino se abriram. Eram cor de mel, exatamente como os de Helena. Pai e filho se olharam pela primeira vez. Algo fundamental mudou no universo de Rodrigo naquele momento. Todas as muralhas que construíra ao redor do coração desmoronaram de uma vez. Todo o medo, toda a frieza, tudo evaporou. Olá, filho, sussurrou ele, voz embargada. Sou seu pai. Desculpa ter demorado tanto para estar aqui. O bebê fez sons pequenos. Uma mãozinha minúscula escapou da manta e agarrou o dedo de Rodrigo. O aperto era surpreendentemente forte. Rodrigo soluçou, lágrimas que contivera por uma década finalmente caindo livres. Ele é perfeito, conseguiu dizer. Perfeito. Olhou para Helena, para a mulher que acabara de passar horas em agonia para trazer esse milagre ao mundo, e viu-a com olhos completamente novos. Não era mais a esposa arranjada, a obrigação inconveniente, a substituta de fantasma. Era Helena, mãe de seu filho, mulher extraordinária que ele não merecia, mas que estava ali mesmo assim. Obrigado, disse ele a ela. Obrigado por não desistir. De mim, de nós, deste bebê. Obrigado por ser forte quando eu fui covarde. Helena sorriu, exausta, mas radiante. Somos família agora, de verdade. Somos
concordou ele, devolvendo o bebê cuidadosamente para ela. Família. Dona Josefa terminou os cuidados pós-parto, certificando-se de que Helena estava bem. Foi parto bom, sem complicações. Senhora precisa descansar agora. Bebê precisa mamar logo. Ensinou Helena a posicionar o bebê para amamentar. O menino pegou o peito com facilidade surpreendente, mamando vigorosamente. Dona Josefa e Benedita finalmente saíram, deixando instruções de cuidados, mas garantindo que voltariam pela manhã. A baronesa Constança apareceu brevemente, viu o neto pela primeira vez e, pela primeira vez em anos, sorriu genuinamente. Herdeiro Alvarenga, disse com satisfação. Bem-vindo, menino. Tocou a cabeça do bebê com ternura rara, depois se retirou para dar privacidade aos pais. Rodrigo permaneceu no quarto. Trouxe cadeira para perto da cama. Sentou-se enquanto Helena tentava descansar entre mamadas. O bebê dormia no berço ao lado da cama, fazendo ruídos pequenos. Rodrigo não conseguia parar de olhar para ele. Cada respiração, cada movimento minúsculo era milagre. Você deveria dormir também, disse Helena sonolenta. Não consigo, admitiu Rodrigo. Tenho medo que se fechar os olhos vou acordar e descobrir que foi sonho. Não é sonho, garantiu ela. É real. Ele é real. Estendeu a mão e Rodrigo a pegou, entrelaçando os dedos. Ficaram assim, conectados, enquanto lá fora a última chuva da tempestade caía suave. Como vamos chamá-lo? Perguntou Rodrigo. Não haviam discutido nomes, mais uma consequência de seu afastamento. Helena pensou por momento. Que tal Joaquim? Era o nome do meu pai. Rodrigo considerou. Joaquim Alvarenga. Soa bem, mas talvez Joaquim Henrique? Henrique era o nome do meu pai. Joaquim Henrique Alvarenga, testou Helena. Perfeito. O bebê, agora Joaquim, acordou chorando, fome de novo. Helena o pegou, colocou-o no peito. Rodrigo observou, fascinado pela naturalidade dela, pelo instinto maternal que parecia inato. Você já sabe exatamente o que fazer, comentou admirado. Não sei nada, riu Helena. Estou inventando conforme preciso, mas Dona Josefa ensinou bastante. Posso ficar aqui essa noite? Perguntou Rodrigo hesitante. Não quero ser inconveniente, mas gostaria de ficar perto. De vocês dois. Helena sentiu o coração aquecer. Pode ficar. Há espaço na cama ou pode usar a poltrona. A poltrona está ótima, disse ele, já se acomodando nela. Usou chale de lã como coberta improvisada. Os dias que seguiram foram borrão de noites sem dormir, fraldas intermináveis, choro inexplicável e alegria profunda. Joaquim era bebê saudável, mas exigente. Queria mamar constantemente, chorava quando tinha gases, dormia apenas em intervalos curtos. Helena estava exausta, mas incrivelmente feliz. Rodrigo surpreendeu todos, principalmente a si mesmo, com dedicação ao filho. Aprendeu a trocar fraldas desajeitadamente, segurava Joaquim contra o peito andando pelo quarto quando ele chorava, cantava canções de ninar desafinadas, mas sinceras. Os trabalhadores da fazenda comentavam admirados que nunca viram transformação tão completa em homem. Dona Josefa vinha diariamente verificar Helena e o bebê. Está indo muito bem, senhora. Bebê ganhando peso, mamando bem. E senhora recuperando rápido. Olhava Rodrigo com aprovação. Bom ver pai participando. Maioria dos homens não quer saber de cuidados de bebê. Perdi tempo demais longe, respondeu Rodrigo. Não vou perder mais nada. Uma semana após o nascimento, quando Helena estava mais recuperada, Rodrigo entrou no quarto com expressão séria. Carregava papéis. Helena sentiu o estômago apertar. Seriam os documentos de divórcio? Ele ainda queria seguir com aquilo? Mas quando ele falou, foi algo completamente diferente. Trouxe documentos para registrar oficialmente Joaquim como herdeiro, mas também trouxe isto. Mostrou outro papel. Dissolvi a documentação de divórcio. Falei com Dr. Mendonça. Destruímos tudo oficialmente. Não quero divórcio, Helena. Quero família. Esta família. Se você me aceitar. Helena sentiu lágrimas começando. Tem certeza? Não é apenas emoção do momento. Tenho certeza absoluta, disse ele firmemente. Sei que fui péssimo marido até agora. Sei que causei dor imensurável. Mas, se me der chance, vou passar resto da vida compensando. Vou ser marido que você merece, pai que Joaquim merece. Não precisa compensar, disse Helena. Precisa apenas estar presente, continuar tentando, ser você mesmo, não versão perfeita
Impossível. Rodrigo se ajoelhou ao lado da cama pegando as mãos dela. Posso tentar de novo? Posso tentar ser marido de verdade desta vez? Sim, respondeu ela simplesmente. Sim. Rodrigo beijou as mãos de Helena com reverência. Depois se levantou e, pela primeira vez desde o casamento, beijou-a nos lábios. Foi beijo suave, terno, cheio de promessa. Quando se separaram, ambos estavam chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Vou mudar meus aposentos para cá, disse ele. Se você concordar. Quero acordar ao seu lado. Quero estar aqui quando Joaquim chorar de madrugada. Quero ser parte desta família em todos os sentidos. Concordo, disse Helena, mas vai ter que aguentar bebê chorando a noite inteira. Vou aguentar com prazer, garantiu ele. Naquela noite, pela primeira vez, Rodrigo dormiu ao lado de Helena. Não como obrigação conjugal, mas como marido e esposa de verdade. Joaquim dormia no berço entre mamadas, e quando acordava chorando, ambos se levantavam juntos. Rodrigo pegava o bebê, trocava a fralda se necessário, depois o entregava para Helena amamentar. Era vida caótica, cansativa, às vezes frustrante, mas era vida real, vivida juntos. Os dias foram se transformando em semanas. Joaquim crescia visivelmente, ganhando bochechas rechonchudas, passando mais tempo acordado observando o mundo com olhos curiosos cor de mel. Reconhecia os pais, sorria quando via seus rostos. Rodrigo descobriu que ser pai era simultaneamente aterrorizante e maravilhoso. Tinha medo constante de fazer algo errado, de machucar aquele ser tão frágil, mas também sentia amor tão intenso que às vezes mal conseguia respirar. Ver Joaquim sorrir para ele fazia todo o resto do mundo desaparecer. A fazenda continuava prosperando. Helena e Rodrigo administravam juntos agora, discutindo decisões, combinando seus talentos. Ela tinha jeito com pessoas, ele com números. Ela via necessidades que ele perdia, ele via oportunidades que ela não percebia. Era uma equipe verdadeira. 2 meses após o nascimento de Joaquim, numa tarde ensolarada de novembro, Rodrigo pediu a Helena para caminhar com ele até o jardim. Benedita ficou cuidando do bebê que dormia profundamente. Caminharam até o banco sob a jabuticabeira, onde haviam conversado antes. Há algo que preciso fazer, disse Rodrigo quando se sentaram. Algo que deveria ter feito há anos. Tirou do bolso um pequeno retrato em moldura de prata. Era desenho delicado de uma jovem bonita de cabelos claros e sorriso gentil. Esta é Mariana, disse ele suavemente. Helena olhou o retrato com curiosidade, mas sem ciúme. Era linda. Era, concordou Rodrigo, e eu a amei profundamente. Mas ela se foi. E por anos usei esse amor morto como desculpa para não viver, para não arriscar não sentir, não ser verdadeiramente presente em lugar nenhum. Mas você me ensinou que é possível amar novamente, que é possível construir algo novo sem trair o que veio antes. Ele segurou a mão de Helena com a outra. Amo você, Helena. Não da mesma forma que amei Mariana, porque somos pessoas diferentes em momento diferente. Mas amo você completamente, genuinamente. Helena sentiu o coração transbordar. Eram as palavras que pensara nunca ouvir. Também te amo, Rodrigo. Mesmo quando estava furiosa, mesmo quando doía, acho que já estava começando a te amar. Não mereço você, disse ele. Não é sobre merecer, respondeu ela. É sobre escolher, e eu te escolho, todos os dias. Rodrigo levantou-se, caminhou até o pequeno lago no fundo do jardim. Ficou parado na margem por longo momento, segurando o retrato. Depois, gentilmente, beijou-o uma última vez. Adeus, Mariana. Obrigado por me ensinar a amar. Mas agora preciso deixar você ir. Preciso viver. E colocou o retrato numa caixa pequena que trouxera, que seria guardada no sótão, com outras lembranças do passado. Voltou para Helena, que estava chorando silenciosamente. Foi muito difícil? Perguntou ela. Sim, admitiu ele. Mas também libertador. Carregava culpa há tanto tempo. Culpa por tê-la amado, por tê-la perdido, por sobreviver quando ela não sobreviveu. Mas Joaquim me mostrou que vida continua. Que podemos honrar quem perdemos vivendo plenamente. 1 ano se passou. Era agosto de 1895 e Joaquim completava seu primeiro aniversário. A casa grande estava decorada com flores do jardim, fitas coloridas, mesa farta preparada por Benedita e as cozinheiras. Foram convidados os trabalhadores da fazenda, vizinhos próximos, Dona Josefa
e o doutor Bernardo. Joaquim estava gorducho e saudável, já engatinhava por toda parte. Puxava-se para ficar em pé agarrado nos móveis, balbuciava mamã e papá, com clareza crescente. Tinha personalidade forte, ria alto quando brincavam com ele, chorava dramaticamente quando contrariado. Era alegria pura em forma de bebê. Durante a festa, Helena observava Rodrigo brincando com o filho no chão da sala, fazendo caretas que arrancavam gargalhadas de Joaquim. Quem veria essa cena nunca imaginaria o homem frio e distante que ele fora. A transformação era completa e genuína. A baronesa Constança, sentada ao lado de Helena, seguiu seu olhar. Você fez bem a ele, comentou a sogra. Trouxe de volta o filho que pensei ter perdido para sempre. Ele fez o trabalho difícil, respondeu Helena generosamente. Eu apenas dei espaço para que mudasse. Falsa modéstia não combina com você, menina, retrucou Constança, com um sorriso pequeno. Você salvou esta família. Nunca vou esquecer isso. À noite, depois que todos foram embora e Joaquim estava dormindo profundamente, exausto das brincadeiras, Rodrigo e Helena ficaram na varanda observando as estrelas. Ele a tinha abraçada, ela apoiada em seu peito, ambos em paz completa. Sabe o que percebi hoje? Disse Rodrigo. Que sou feliz. Genuinamente, profundamente feliz. Não sabia que ainda era capaz de sentir isso. Eu também sou feliz, respondeu Helena. Mesmo com todas as dificuldades, com todo o sofrimento que passamos, valeu a pena chegar aqui. Lembra quando vim assinar os papéis de divórcio? Perguntou ele. Lembro como se fosse ontem. Eu estava tão certo de que queria terminar tudo, tão convencido de que não conseguiria amar novamente, de que não queria arriscar meu coração. Ele a abraçou mais apertado. Obrigado por me fazer ficar, por me dar chance de conhecer nosso filho, de conhecer você de verdade. Obrigado por ter ficado, disse ela, por ter escolhido lutar contra seus medos em vez de fugir novamente. Ficaram ali, abraçados sob o céu estrelado do Vale do Paraíba, ouvindo os sons noturnos da fazenda, grilos cantando, vento nas árvores, vida acontecendo. Dentro da casa, Joaquim dormia tranquilo em seu berço, cercado pelo amor de pais que quase não foram pais, que quase destruíram sua chance de felicidade antes mesmo de tentar, mas que no final escolheram ficar, escolheram tentar, escolheram amar. E essa escolha fez toda a diferença. Nota do autor. Esta história nos lembra que segundas chances existem para aqueles corajosos o suficiente para aceitar. Que amor não é apenas paixão instantânea, mas escolha diária de presença e comprometimento. Que famílias não nascem perfeitas, mas são construídas com paciência, perdão e tentativa constante de ser melhor. Helena e Rodrigo tiveram mais 3 filhos nos anos seguintes. 2 meninas e outro menino. A Fazenda Santa Eulália prosperou sob a administração conjunta deles, tornando-se modelo de gestão moderna e humanitária na região. Joaquim cresceu para ser homem bondoso e justo, que aprendeu com os erros do pai a importância de estar presente. Mas essa é história para outro dia. Por hoje ficamos com a lição. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher o amor. E cada criança que nasce traz consigo possibilidade de redenção e transformação completa. Se você gostou desta história, inscreva-se no canal Amores de Época. Publicamos histórias emocionantes do Brasil antigo todos os dias. E não esqueça de deixar nos comentários: você acredita em segundas chances no amor? Até a próxima história!